Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei, vocês têm um monte de eventos, vocês estão bem corridas. E a ideia, como eu conversei e comentei com o Dani, é a gente passar com vocês sobre as 5 grandes temáticas que a gente tem aqui no auditório, que a gente começou ontem e que a gente termina no dia de hoje. E eu queria começar pela primeira já, falando de um tema que parece um pouco batido, mas ontem a gente viu a importância dele, hoje a gente vai ver também, que é a jornada de transformação das empresas, de digitalização das empresas e de conversão numa empresa baseada em tech, né? Uma retail tech, uma fintech, alguma coisa tech. E a gente teve ontem o Petenuzzi, CTO da Localiza, né, falando sobre a jornada e a ruptura ele buscando a ruptura no modelo de mobilidade ali na Localiza. A gente também teve o André, que é head de engenharia da Farfetch, e lá do Porto, ele contando muito o processo de trazer pessoas de tecnologia para o time e trabalhar com 4, 5, 6 escritórios em lugares diferentes do mundo, né? A gente trouxe também a Roberta, que é uma consultora, trabalha muito com a Claro na parte de OKRs, e explicando essa maneira diferente de fazer medição e controle de resultado num modelo de gestão onde você tem a decisão de uma maneira mais distribuída e não mais só uma pessoa que toma a decisão, mas times tomando decisão e a busca por propósitos e objetivos maiores para ajudar nessa decisão. E hoje a gente vai ter o Leonardo Siqueira, que é diretor de tecnologia do Boticário. Ele vai contar exatamente como que o Boticário, através de aquisição e também de contratações, pegou uma empresa, a maior empresa do Brasil multicanal e omnicanal, para transformar na melhor empresa do Brasil omnicanal e multicanal. Então, a gente passou por cultura organizacional de pessoas, capacidade de trabalhar autonomia, ainda mais quando a gente está falando em trabalho distribuído, construção de times multidisciplinares e o impacto do trabalho distribuído sobre tanto na visão de você trabalhar de forma assíncrona quanto síncrona. Então, essa foi o grande primeiro pilar, e queria conversar com vocês esse assunto. O que vocês têm visto em relação a esse processo de transformação nas empresas, esse impacto na forma de fazer gestão e de trazer gente de design, tecnologia, UX e UI para dentro de empresas tradicionais que não estavam acostumadas com essa diversidade toda de pessoas. Muito legal. Quer começar, Cris? Depois eu engato? Tanto faz para mim. Vai lá, vai você. Tá, bom. Eu acho que, bom, primeiro, super obrigada pelo convite, a gente ficou super honrada, adoramos. A coisa está corrida, mas um convite desse a gente não abre mão de jeito nenhum. Então, de novo, obrigada a vocês aí pelo convite, acho que vai ser bacana conversar e vai ser ótimo conversar com vocês. Quando você fala ontem a gente está fazendo um evento paralelo, né? E aí uma coisa que acho que precisa ficar muito clara é assim, embora a mudança seja a única constante, e foi daí que nasceu a The Shift, né? Que a mudança é a única constante, tem alguma coisa que não muda, é a mudança. A disrupção não é uma prática, e a inovação não é uma prática que se faz corram para as colinas, né? Ela é um momento da empresa que ela precisa, ela exige organização, ela exige propósito, ela exige métricas, tudo que você citou agora, de OKR, a definir como é que você vai fazer, a design thinking. Então, assim, se as empresas hoje, elas precisam enxergar que a disrupção não é uma coisa que você faz correndo, ela precisa ser planejada e, preferencialmente, como diz o Guilherme Horn, quando não precisa fazer. Porque se você faz no medo, na pressa, né, que foi o que aconteceu o ano passado com a pandemia, a gente viu isso acontecer muito claramente, você corre o risco de não ter um plano, né? Aí fica aquela história, se não sabe para onde ir, qualquer estrada serve, mas não é o caminho, né? Então, eu acho que o grande ponto para começar é isso. A disrupção é necessária, a digitalização dos negócios e a transformação digital é vital, não se vive mais sem isso, né? Mas ela não é um processo aleatório, ela é um processo maquiavelicamente desenhado, que precisa envolver todos os stakeholders e que precisa ser feito de preferência quando você não precisa, porque aquele seu mercado vai mudar. Isso é a única certeza que a gente tem. Super obrigada, pessoal, pelo convite aqui. Eu queria botar um tijolinho no que a Silvia falou. A gente também falou muito disso ontem, que é a questão do propósito. Então, não se faz correndo,
e se faz com um propósito. A gente precisa saber o que a gente quer. Então, antes de mais nada, é preciso realmente ouvir o mercado, ouvir os consumidores, entender qual é a dor que está lá na ponta, que precisa ser resolvida e com base nesse propósito da organização, totalmente alinhado com os seus conceitos, com as suas práticas, com a sua cultura, poder começar a transformar. E essa transformação ela nunca acontece do dia para a noite. Ela é um processo evolutivo. A gente também disse isso muito ontem. Então, o método para fazer que essa evolução aconteça e que, no final das contas, a gente tenha a disrupção do negócio é muito importante. O OKR tem tudo a ver com isso, né? Porque ele traz esse passo a passo. Então, pequenas metas que você vai implementando para, no final, você ter um grande objetivo alcançado. A Roberta falou um negócio interessante, ela falou assim, as pessoas leem OKR igual lê Sandy Júnior, né? Acho que é uma coisa só. E esquece de separar as duas coisas. E ela bateu muito na parte do objetivo, né? Ela falou assim, gente, esse objetivo maior, essa força maior, quando você passa isso para as equipes podem estar em momentos diferentes, elas podem estar, o indivíduo pode estar com uma insegurança, ou a equipe pode estar com uma insegurança, e aí está o papel da gestão de ser natural e ser da cultura da empresa, fazer essa conversa constante para voltar o que está acontecendo para o objetivo maior da empresa. Senão você cai no dia a dia, cai na meta do dia a dia e fica só nos key results e às vezes só nos indicadores. E usa só esses indicadores para bater meta, o que cai numa cultura que não é o que a gente está falando aqui. Esse processo transformacional ele tem que ele está enraizado na empresa, tem que vir com governança desde o conselho de administração, se for uma empresa de capital aberto, por exemplo, né, e descer para o corpo executivo inteiro da empresa abraçar isso, né, e não ser one shot de uma única coisa, né? Totalmente alinhado, né? Então, assim, todo mundo tem que saber para onde está remando. Tem um norte lá, e não dá para um remar para a esquerda, o outro para a direita, porque senão você nunca vai chegar onde você precisa chegar. Eu acho que tem um ponto que aí pega bastante, que é exatamente isso. A métrica ela é necessária porque a Carolina Sediciuk da Nestlé lembrou bem de uma coisa. Tem hora para você abandonar a inovação. Às vezes aquele projeto precisa ser pivotado, ou ele não está dando certo, mas valeu testar, né? Tem uma questão ali que assim as empresas, para fazer esse plano, elas precisam ter, obviamente, um propósito, e às vezes esse propósito vai ter que ser revisitado. O primeiro ponto vai necessariamente ser ouvir clientes atuais e tomar a decisão de entender o mercado todo, e tomar a decisão se aqueles clientes são os próximos, né, se vão se manter nos próximos 5 anos. E aí você tem esse processo de medir, porque se você não mede, e aí o OKR é perfeito para isso, né? Porque não dá para fazer planejamento de mais de 6 meses, né? Vamos combinar, não tem mais isso, né? Não existe mais isso. Plano diretor de 5 anos. Não, nem pensar. Aquele PNL lá já era. Não existe, mas existe um monitoramento constante, né? Assim, todo dia você tem que acordar achando que essa empresa vai sumir, né? E aí tem aquela disposição de medir, porque às vezes você começa uma inovação e dissemina dentro da empresa a cultura da experimentação, né? De vamos tentar para ver se dá certo, se não der, tá tudo bem. Mas tem um limite para isso, né? Não é aquele erro gigante, é o erro calculado e, ao mesmo tempo, é a métrica que te leva. Fala, não, deu certo, implementa. Não deu certo, deixa para lá, pivota. Né? Então, eu acho que empresa tradicional pivota sim. Né? Pivotar não é uma coisa exclusiva de startup, mas a métrica ela é fundamental. E ouvir o consumidor é outra coisa que não tem jeito, porque a decisão vai vir dali primeiro. Né? Bom dia, Silvia, bom dia, Cristina. É um prazer estar falando com vocês. Eu trouxe aqui dois estudos, na verdade, para que vocês comentassem. Um deles, né, falando dessa jornada de transformação, eu vi um estudo recente em um determinado país que ele olha para a percepção de líderes. E nesse estudo, eles notam que as lideranças, elas claramente têm um gap de visão grande a depender do tamanho da empresa. Então, uma empresa multinacional
tem muito acesso, né, às tecnologias e as boas práticas de mercado, mas quando você olha para pequenos e locais, é observado um baixo conhecimento dessas tecnologias, né? E isso é um ponto crucial para que a gente integre esses caras aos grandes ecossistemas de companhias, etc. Então, grandes varejistas brasileiros construindo seus marketplaces e grandes ecossistemas precisam digitalizar esses caras. Isso é um desafio por si só. E eu tenho outro dado aqui que eu queria trazer. Tem um outro estudo que entrevistou 20 líderes de tecnologia e perguntaram para eles quais são os principais desafios que eles encontram, né, nos processos de digitalização. Os 4 que apareceram com mais frequência foram, muito do que vocês já colocaram aqui, falta de visão, falta de uma estratégia clara, onde se quer chegar, cultura, esbarrar em cultura, mindset avesso a mudanças, falta de skill, mão de obra qualificada, e infraestrutura, faltar a infraestrutura de digital. E para esses mesmos executivos foi perguntado quais são as principais soluções que eles enxergam para esses temas. E eles trouxeram procurar o talento correto, metodologias ágeis, funções de negócio integradas, de forma que você consiga digitalizar todas as áreas da empresa e trazê-las para onboard, né? E, por fim, engajar os stakeholders. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, percepção das lideranças e como tem sido a solução desses desafios nas jornadas de digitalização. Cris, começa aí. Não, vai você. Começar, vamos ver. A gente vê e sente que as empresas mais bem-sucedidas, a liderança teve a visão. Então, assim, parte da liderança, esse entendimento da tecnologia, isso não é normal no mercado, não é corrente, mas aquelas melhor adaptadas ao digital tiveram a sua liderança olhando para esse novo mundo digital e tocando o bumbo, né? É para lá que a gente vai, é isso que a gente precisa fazer. E aí, olhando para dentro de casa, e olhando para o seu departamento de TI, para o seu departamento de marketing, para o seu departamento de RH, e trazendo todo mundo junto, dizendo, gente, a gente precisa ter mindset digital na empresa inteira, né? Então, isso a gente consegue perceber claramente, e tem até um índice que a Fundação Dom Cabral criou, que é a da prontidão digital. Você tem a prontidão digital de países e você tem a prontidão digital de empresas. Aquelas mais bem-sucedidas têm uma prontidão digital que, normalmente, a alta liderança está totalmente engajada e sabe o que precisa ser feito. Eu posso citar vários exemplos, não vou citar aqui, mas se você começar a procurar na área de e-commerce, aqueles e-commerce mais bem-sucedidos de empresas que eram empresas tradicionais e conseguiram fazer a mudança, e hoje são grandes plataformas de e-commerce, você vai ver que a liderança tem o dedinho lá dela, claramente a digital está colocada. Eu posso te ajudar, né? O Frederico Trajano está aí para mostrar. Mas eu não queria citar. Mas é exatamente isso. Então, você percebe claramente que tem um trabalho ali do Fred, por exemplo, de botar todos os seus diretores olhando para a linha Agile, né? Então, foi todo mundo estudar. E todo mundo estudar e implantar na empresa. Então, assim, todo esse processo do Magazine Luiza veio de forma bem evolutiva, né? Então, olhando para dentro de casa, olhando para os times, colocando primeiro um time de inovação que ia começar a fazer a mudança, até que num determinado momento chega uma pandemia e você diz assim, opa, hora de dar um salto, né? Estamos preparados para adiantar um planejamento de 3 anos para 3 meses. Então, isso tem muito a ver com a liderança da companhia. A outra questão que você comentou muito bem aí são as habilidades internas. Então, foi construída essa habilidade dentro da companhia, né? Se for olhar para o que você tinha dentro de casa e conseguia, mesmo dentro de casa, fazer o que a gente chama do reskilling, né? Então, aproveitar talentos que você já tinha, e se você não tinha os talentos e não conseguia ter esses talentos reaproveitados internamente, e buscar fora. Aí, sobre upskilling e reskilling, a Silvia fala melhor do que eu.
posso falar, mas eu acho que, assim, pegando o que você comentou, né? Então, vamos lá. Eu acho que as empresas, vamos dividir. O Fred é o the usual suspect, é impossível não pensar um cenário sem a visão, né, que a dona Luísa teve de entregar para o Fred e deixar o Fred fazer o que só você fez. E ela também tem eu gosto muito dela porque ela tem uma coisa que eu acho que é o que falta nas empresas. Você citou aí a questão de qualificação, né? Assim, faltam competências digitais. E a falta da competência digital naufraga um processo de transformação digital, porque não vai se saber nem para onde vai e nem vai valorizar aquela ideia que vai vir de baixo, que vai vir do resto da empresa, dizendo assim, que tal se a gente fizer isso, né? Então, tem uma pesquisa, eu não vou me lembrar de quem é, mas tem uma pesquisa que mostrou que só 14% dos boards tem competência digital realmente, sabe a diferença entre cloud computing e previsão do tempo, vamos combinar assim, né? Mais ou menos assim. E aí a questão é assim, sem competência digital, sem entender o que é, sem esse letramento digital que ele é fundamental, uma grande empresa não consegue valorizar, nem consegue entender as saídas, porque o universo é muito largo. A opção de uma empresa não é necessariamente o que está na frente dela, né? A concorrência que está na frente, mas é o que está dos lados, e às vezes pode estar vindo de trás, né? Então, o cenário onde ela está exige você pensar digitalmente. Pensar digitalmente exige certos skills digitais. Não é saber programar só, embora eu advogue que todo mundo tinha que ter aula de programação, todo CEO do Brasil tinha que ter aula de programação. Imagina, tá o low-code e o no-code aí para todo mundo saber. Então, mas o low-code e o no-code, mesmo eles, você precisa saber como é que funciona uma programação. Você a lógica precisa. Né? A lógica do digital ela é importante. E aí, quando a gente fala de pequenas empresas, tem uma questão, a Dani, da B2Meme, ela fez uma vez um comentário dizendo que hoje há muitas mulheres empreendedoras, há muitos empreendedores pequenos, mas que não se transformam em startups digitais porque falta letramento digital. E esse é um desafio importante. Essa mesma competência digital que afeta um board e que, consequentemente, afeta uma empresa inteira, ela também afeta uma startup. Um empreendimento que não é necessariamente uma startup digital ou tecnológica. Então, eu acho que a gente está diante de uma questão. Para mim, assim, se não tem a competência, metade do problema está posto, porque vai dar encrenca, né? As conversas não vão andar. Não adianta dizer, você precisa de Agile, precisa disso, precisa daquilo. Eu já vi Agile que não dá certo de jeito nenhum, porque a própria... Não, eu tenho pânico de Agile. Você é muito cascata para Agile. Mas, assim, exatamente, cascata disfarçada de Agile não funciona. Então, tem uma mudança forte e o jeito de olhar, e o jeito de tentar entender qual é a solução, porque caminhos digitais só vai acontecer se a competência digital tiver. Aí eu já concordo com a Cris. E aí é mais do que upskilling e reskilling, às vezes você tem que treinar o cara para coisas básicas, né? Legal, e aí aproveitando esse conceito da capacidade, de construir uma capacidade na empresa, né? Eu chamo invejabilidade, a empresa precisa construir capacities, né? Ela é capaz de fazer tal coisa, ela é capaz de fazer tal coisa. A gente conversou com o André da Farfetch, conversou com o Cristiano, que vocês estiveram no The Shift também, da Jill, né? Porque nesse mundo todo que a gente está falando de falta de pessoas com habilidade digital, ainda a gente começa a ser atacado, né, no modelo distribuído por empresas de fora, contratando brasileiros, né, contratando designers, desenvolvedoras, pessoas de produto, e a gente conversando com ele, 2 pontos muito interessantes apareceram. O primeiro é que a gente, às vezes, talvez até pela mentalidade do Sudeste, de Rio, São Paulo, esquece que o Brasil é um país continental, né? E a gente esquece que no Brasil você tem, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, um dos maiores centros de ciência de dados do mundo, né? Você tem no Paraná
uma das maiores frentes de open source do mundo. Você tem na região de Minas Gerais uma das maiores centros de desenvolvimento de .NET e de entendimento sobre Google do mundo, né? Então, você esquece que o Brasil é separado, e o Cristiano comentou assim, eu tenho muito cliente estrangeiro que contrata pessoas do interior do Brasil, que as empresas do Brasil não vão atrás. Então, nós, empresas grandes que estão aqui, podem atuar no próprio Brasil, usando o modelo distribuído, trazer a capacidade de trabalhar com pessoas distribuídas, aproveitando essas diferentes regiões do Brasil. E o segundo ponto que ele trouxe, o Vilela aqui perguntou para ele, falou, Cristiano, mas e as pequenas e médias empresas, como é que elas se aproveitam disso? Ele falou, olha, eu tenho um cliente que tem uma contratação comigo na Colômbia, é uma empresa pequena, que ela tem a capacidade digital de vender para a Colômbia, ela é brasileira, só que ela precisava de alguém na Colômbia. Então eu consegui ajudar ela a contratar uma pessoa, porque imagina uma empresa pequena ter um risco legal de pessoal na Colômbia, quebra a empresa, né? Então a gente começou a virar um pouco esse jogo também e dizer, existem outras regiões do mundo que às vezes estão até piores que o Brasil e tem pessoas muito boas. Mas o próprio Brasil tem gente espalhada pelo Brasil que você podia estar atraindo e caçando essas competências digitais para montar o time. Queria que vocês comentassem um pouco sobre esse Brasilzão que a gente tem, às vezes acaba não trazendo para junto dessas equipes que a gente está comentando com grande diversidade. Rapaz, você não sabe quanto eu já apanhei por causa disso, sabe? Cada vez que eu trazia na IDG uma matéria falando sobre os salários de tecnologia, a galera do interior quase me matava, porque assim, não é verdade, aqui não é assim. Esse salário é irreal, estão me pagando muito menos. E o que aconteceu com a pandemia e com empresas como a DIL é que a gente começou a abrir uma janela para esse pessoal. E esse pessoal começou a ver o seu trabalho realmente valorizado, né? Porque assim, você tem gente muito boa, concordo plenamente, e ó, não é de hoje, tá? A gente tem que lembrar que lá na era do Unix, quando o Unix era a base da internet, a Universidade da Paraíba era celeiro de Unix. Inclusive, teve um sistema muito usado no país inteiro. Então, assim, tem muita gente boa espalhada pelo país. Mas o kernel do Linux no mundo foi conduzido por um cara de 24 anos em Curitiba. As pessoas esquecem disso, exatamente. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. E o bacana foi que a pandemia conseguiu equalizar. E aí eu estou com quem diz o seguinte, olha, da mesma forma que veio gente aqui roubar os nossos talentos, pagar em euro, pagar em dólar, e aí fica super difícil da gente competir se a gente não tiver um bom propósito, né? Se você tiver, né, o que oferecer para fazer brilhar os olhos do cara, às vezes o dinheiro não é tão importante assim. Então, assim, também ter aquela cerejinha do bolo que você vai botar na frente de um profissional desse hiper qualificado, para ele fazer uma coisa pelo país dele, faz toda a diferença, né? Mais do que o dinheiro. Da mesma forma, tem o outro lado, você falou da Colômbia, né? Então, assim, você pode ter muita gente do Brasil também olhando para fora e dizendo assim, meu produto casa em outros países da América Latina, eu tenho como colocar ele lá. E aí tem muito produto digital que é agnóstico de região. Exato. E o que ele precisa de estar casado com as necessidades de um determinado mercado que é muito parecido com o nosso. E aí olhar para fora e olhar para contratar um profissional que está lá no país faz toda a diferença. Então, tem muito disso, né? A pandemia trouxe para a gente uma perspectiva de mundo da janela daqui do computador, né? A gente não precisa estar fisicamente em lugar nenhum. E aí é aquilo que a gente sempre falou da internet. A internet abre o mundo. É que a gente estava muito acostumado a só ver a internet dentro da nossa janelinha, né? E dentro da nossa rede social, e dentro da nossa bolha. Quando a gente explode isso, as oportunidades são infinitas. Eu concordo. É aquela história, a gente estava conversando um pouco antes de começar, mas é a noção de que hoje, né, as pessoas que trabalham com conhecimento, com os knowledge workers, digamos assim, eles são, de verdade, global workers, né? Você pode trabalhar virtualmente em qualquer lugar.
E a pandemia forçou a mão disso, né? Ela provou que é possível e ela forçou a mão nessa direção. Eu estou ouvindo um eco só comigo aqui, não é com vocês, não. Tem um né? eco sim, tem sim, mas estou tentando me abstrair dele. Da minha voz. Que aqui. É o retorno de vocês, né? Tá eu tendo não sei, eu acho que sim. Voz. Tá, bom. Querem que eu mexa em alguma coisa? Vai assim mesmo? Tá tudo bem? Pode seguir, para a gente estar bem aqui. Tá, então, bom, basicamente, o que acontece? A gente está falando de knowledge workers. Agora, tem uma questão importante. As empresas precisam estar preparadas para trabalhar, para aceitar trabalhar com gente remoto, né? E aí, assim, se conseguiu trabalhar o ano passado, por que não consegue daqui para frente? Porque tem um fato, saiu uma pesquisa agora recente mostrando que 73% de profissionais dessas áreas de knowledge que disseram que topariam entrar numa empresa, mesmo se não conhecessem pessoalmente o chefe, a empresa, se não tivessem tomado cafezinho, nem visto a cara da empresa. Então, assim, você tem uma disposição desses profissionais para isso. Então, o que está dado, na verdade, o desafio, na minha opinião, está para o lado dos gestores. Porque tem uma outra pesquisa que diz que a quarta-feira vai ser o dia mais odiado da face da Terra, né? Tem um cara lá que fez essa pesquisa, porque essa história de voltar para o trabalho híbrido, todo mundo vai querer escolher a sexta ou a segunda para ficar de casa e vai sobrar a quarta-feira, melhor não deixar escolher. Mas, aliado a isso... Os 2 dias todo mundo vai escolher o mesmo. Eu ia adorar, eu ia achar ótimo ficar quarta-feira em casa, na boa. A quarta-feira é o dia do mico, todo mundo vai odiar a quarta-feira. Mas se deixar escolher. Mas tem um ponto que ele coloca que é o seguinte: em 2 anos corre-se o risco de perder tudo que se ganhou na pandemia. Se é possível achar que ganhamos muita coisa na pandemia, embora tenhamos perdido vidas e vidas e vidas, né? Perdemos muita coisa, mas do ponto de vista de aprendizado a gente ganhou muito. E aí vai se perder isso se a gestão não for capaz de lidar com isso. Acho que esse é um ponto. Aquilo que você levantou sobre a questão da qualidade da mão de obra estar espalhada pelo país inteiro é super verdade. Eu participei de um debate outro dia na plataforma de voz ali agora me deu um branco lá, a plataforma de voz ao vivo, mas enfim, estava lá um debate. E aí tinha 4, 5 CTOs discutindo como recuperar profissionais, como contratar profissionais. E 2 deles levantaram bem. Eu contratei ótimos profissionais que estavam lá no norte, que estavam lá no nordeste. E eu consegui equilibrar meu budget pagando um salário equivalente ao da região onde eles estão e trazendo mais gente. Então, assim, tem uma visão aí que é importante, que é de entender que há capacitação em todos os lugares. E uma terceira coisa que eu queria falar só, mas que eu acho que é absolutamente importante, é o seguinte: a gente está num momento em que precisa também fazer um onboarding de uma geração toda, de 19 a 24 anos, que está sem perspectiva e que poderia ser treinada pelas empresas para ser capacitada e entrar nesse mercado de trabalho, não só de empresas de tecnologia, mas empresas que usam tecnologia para se transformar digitalmente. E aí a gente começa a ver, o erro do discurso, a dislexia do discurso com a prática, né? As empresas, o discurso estamos num mundo de lifelong learning. E aí o RH da maioria das empresas coloca assim: exige-se ensino superior completo. Vamos combinar? Né? Que dá para fazer tudo, as certificações, os microcursos, as microformações, eles estão aí para isso. O universo de formação profissional é gigantesco, de capacitação. E aí, por que você põe lá, exige-se curso superior completo? É profiling. E esse é um problema muito sério, porque a gente começa a atingir a diversidade. Pedir ensino superior completo é profiling, é querer separar pessoas que teoricamente fazem parte de um grupo mais bem posicionado e separar outras. A gente está fazendo profiling. Então, tem um risco nisso tudo, né? Mas, enfim, eu só queria tocar nisso porque acho que é super importante. Que é mais importante o saber fazer do que o conhecimento formal
que você tem. E o digital tem muito disso. Você precisa saber fazer. Eu queria só botar duas coisinhas do que a Silvia falou. Ela falou do onboard, né? Hoje a gente fala muito do employee experience. Isso tem muito a ver com o trabalho assíncrono, né? Porque você precisa também saber gerir esse cara remotamente. Então, isso faz toda a diferença. E tem muita ferramenta para ajudar hoje, né? Por exemplo, o Teams da Microsoft teve uma explosão de usuários e acesso nos últimos 3 meses, muito maior até do que o da pandemia. Então, assim, você vê que vem numa crescente, as empresas estão aprendendo a trabalhar com isso. Dani? Eu até brinco que já era difícil a gente convencer programador a vir para o escritório, agora, então, será um profissional que nunca mais será visto, né, nas empresas. Mas, brincadeiras à parte, existe uma preocupação muito grande das companhias de perda de cultura, né, com essa distância do escritório, etc. Até algumas das grandes empresas do Vale do Silício colocaram como premissa que exista um regime híbrido aí de visita ao escritório, então o contraponto fica aí, né? Embora eu sei que o Nasser e os times dele já trabalham remoto há muitos anos, a gente até discutiu isso, né, num dos episódios do podcast, falando mais do que nós buscarmos profissionais, daqui a pouco, isso já acontece em tecnologia há muito tempo, profissionais de outras áreas de conhecimento podem ser abordados por empresas de fora, né, que pagam em dólar, em euro, e aí o apagão de mão de obra, que já é uma realidade aqui, fica algo ainda mais crítico, né? E, enfim, eu queria trazer um outro ponto aqui de como que esse processo de digitalização mexe no desenho das organizações. Eu vi um outro estudo que ele diz o seguinte, né, que a digitalização ela aumenta a quantidade de informações disponíveis, né, e faz com que a tomada de decisão ela mude bastante, né. Com isso, criam-se novas atividades e tornam outras atividades obsoletas. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, e principalmente das empresas que decidiram ainda não percorrer essa jornada, né, o quanto de competitividade e oportunidades estão deixando na mesa. Então, eu acho que tem, vou pegar aqui, tá, Cris? Vou subir na rampa, depois você toca, mas eu acho que tem 2 pontos ali, né? O primeiro ponto é o seguinte: transformação digital é data-driven, tá? Sem dados, sem informação, você não faz transformação digital. Empresas digitais ou negócios digitais dependem de dados. Se eles não tiverem dados, não rolam. E aí tem um problema, tem uma reformulação nas empresas, que é você garantir que o dado se espalhe, que primeiro que você use a quantidade certa de dados, primeiro que você sabe o que você está fazendo com ele. Mas mais do que isso, que você tenha a democratização do acesso, porque senão você não vai conseguir espalhar, né? Eu acho que esse é um dos pontos importantes. O outro ponto importante é no fato de que você tem um certo cruzamento entre as competências e entre os departamentos. Você não pode trabalhar mais com departamentos isolados, né? Você tem que fazer uma mescla entre os departamentos, porque a solução digital ela não passa por uma coisa só, né? Ela é um conjunto de coisas. Então, para mim, as 2 grandes mudanças são essas: entender, né, que se vive uma cultura data-driven e que precisa ser democratizada, e entender que as instâncias de conversa elas precisam ser espalhadas. E aí, trabalhar com gente remota ou não remota é uma questão de fazer um planejamento de cruzamento. Vai ser híbrido, de qualquer forma, mas eu acho que o caminho vai ter que ser por aí. A gente fez agora, recentemente, um podcast com 2 diretoras da Aferolab, em que a gente tocou muito nesse assunto de como você olha para dentro da empresa, retreina a empresa inteira para pensar digital, olhando basicamente para como a liderança muda, porque essa liderança passa a ser mais fluida. Então, assim, ok, você vai continuar tendo a alta liderança, mas você precisa empoderar times para que eles sejam autônomos e tenham uma liderança naquele trabalho que eles precisam fazer.
Então, você tem uma liderança distribuída que quem não fez o dever de casa ainda, muitas vezes não consegue lidar com essa realidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental e complexo. Quando você olha para ter que trabalhar com times multidisciplinares, né, que é a realidade de hoje, e olha para o trabalho remoto, você precisa claramente olhar para que a cultura da empresa seja uma só, né, e que você possa ter todo mundo dentro dessas pequenas ilhas que tem que trabalhar em conjunto, em harmonia, né, podendo saber que o que ele está fazendo tem a ver com a cultura da empresa. E essa cultura, quem vai dar é a liderança em cima, né, que vai espraiar isso tudo. Então, tem algumas ferramentas. Outro dia conversei com uma empresa aqui do Brasil, que está hoje trabalhando na Europa, se preparando para ir para os Estados Unidos, com um ambiente de trabalho distribuído, totalmente distribuído. Eles fizeram uma plataforma porque eles eram uma fábrica de software que precisou se adaptar para trabalhar remotamente, porque eles eram do interior do Brasil. Então, assim, eles já nasceram distribuídos. E aí, o que aconteceu? O modo de trabalho deles passou a ser referência para os clientes deles. Então, eles estão agora vendendo a ferramenta interna para que os clientes possam trabalhar remotamente. É coisa de maluco, mas assim, funciona. Entendeu? Se não tivesse a pandemia, talvez isso não tivesse acontecido. Ouvindo você dizer, eu imagino que você deve ter falado com a Bárbara Oliver, da Ferolab, né? Isso também. E é muito interessante, resultados digitais aqui no Brasil também. Ela construiu uma ferramenta que ela usava internamente para fazer gestão dos times distribuídos, fez open source, e aí de repente uma comunidade inteira começou a trabalhar em cima, e muitas empresas de marketing digital, equipes de marketing digital, empresas de tecnologia conseguiram usar a ferramenta exatamente por essa capacidade que era de uma empresa que tinha que ser assim, trabalhar dessa forma, e acabou distribuindo isso. Antes do próximo tema, eu tenho, pelo menos pessoalmente, uma visão sobre o onboarding, sobre a questão do híbrido. Se você vem da comunidade gamer, você tem hoje grupos de pessoas que há 10, 15 anos jogam juntas e nunca se viram. E elas têm uma união entre elas, uma cultura entre elas tão forte. E eu já... o jeito, a cara de nerd não é só a cara, né? Eu sou o típico nerd tradicional. Eu já acabei encontrando pessoas dessa comunidade em que, depois de fisicamente conversar, é como se você conhecesse literalmente a pessoa há 20 anos todos os dias, porque você conhece a pessoa há 20 anos todos os dias, jogando junto uma vez por dia, pelo menos, né? Então, talvez a gente tenha aí um próximo passo, quem sabe, de ser normal ter uma equipe 100% distribuída sem nunca ter conhecido fisicamente. O próprio podcast, né, Nassar? A gente gravou o podcast a primeira temporada toda 100% remoto. Sem se ver, exatamente. Nenhuma reunião presencial durante o processo. Eu queria juntar duas trilhas complexas aqui e completas para falar com vocês. A gente conversou muito ontem sobre payments, sobre a mudança em que que o Bacen tem feito no Brasil. Desde 2013, o que a gente chama de stack regulatório do Bacen, é a possibilidade de fintechs crescendo. Depois a gente falou de arranjo de pagamento, PIX, e terminamos falando de Open Banking. A gente trouxe o pessoal do Magalu para falar de carteiras digitais, o pessoal da Quanto, que é uma startup focada em Open Banking, para conversar sobre Open Banking. A Vitória veio falar com a gente. E surgiram alguns pontos interessantes, que foi, primeiro, o poder regional que a gente tem no Brasil das marcas, e aí o Magalu estava comentando, né, a força que o gerente de loja de uma cidade do interior tem do Magalu. Os consumidores têm mais confiança na Magalu daquela região do que num banco grande daquela região. Preferem ter a conta pessoal digital, a carteira digital com a empresa que ela mais confia, do que com uma instituição financeira, né? E a gente falou muito sobre isso, falou sobre no Open Bank, a possibilidade da abertura dos dados está baseado no consentimento da transferência da informação e a confiança para ter esse consentimento da informação. E
a outra trilha que a gente trouxe a Andrea Tomé, especialista em cybersecurity, para falar sobre os ataques que têm ocorrido no varejo, o crescimento, e a gente falou, não é que mudou, né? Não é que, assim, se você pega os 10 principais motivos de invasão em empresa, são os mesmos há 10 anos. Não mudou isso. O que mudou é pessoas distribuídas, multicanalidade, você tem vários pontos de acesso, e digitalização. Somado a isso, ela falou, as pessoas não percebem, mas um dos grandes riscos que a gente tem são os próprios funcionários, as pessoas que estão dentro da empresa, ainda mais num ambiente distribuído. Então, a gente conversou muito sobre essa mudança que a gente está vendo em comportamento. A Vicky, ela trouxe uma pesquisa que a gente fez em conjunto, 65% dos brasileiros topam distribuir a informação financeira deles em troca de um crédito melhor, de uma proposta de crédito melhor. E aí eu queria um pouco a opinião de vocês sobre essa abertura que a gente vê, né, o Bacen jogando a regulamentação para um processo de abertura grande, onde você vai poder ter acesso a dados financeiros, né, dos consumidores, o poder local e regional que a gente tem e essa confiança que se constrói, e a importância da confiança no relacionamento empresa-consumidor para você se basear nas informações que vêm desse relacionamento e não de informações terceiras que a gente tem visto provavelmente vão desaparecer ao longo dos anos. É que eu vá? Vai. A gente tem 7, deixa eu só explicar, a gente tem 7 assuntos aqui, cada uma gosta de um determinado assunto, não sabe mais. Não, mas é sério, é um assunto que eu tenho estudado muito, né? Eu acompanhei nos últimos 10 anos a evolução da Lei Geral de Proteção de Dados, ou de uma cultura de proteção de dados. E tudo nasce daí, né? A gente precisa educar a população para saber que o dado tem valor, né? O dado que eu entrego para qualquer empresa com a qual eu me relaciono tem um valor, e eu preciso saber valorizar este dado também para mim. Então, olhar para o mundo que está aí e dizer aonde eu consigo as melhores oportunidades, quem é que está dando o maior valor para o meu dado, né? E a partir daí, quem está me dando os melhores benefícios também, e a partir daí começar a construir as relações. Então, muito do que a gente tem visto da regulamentação de pagamentos e de finanças lá pelo Bacen, a gente vai evoluir para o Open Finance, né? Daqui a pouco a gente vai ter o Open Insurance, então a gente vai ter essa relação com o seguro, vai ter essa relação com a questão de nossos investimentos. Aonde se Deus quiser, Open Health também, eu espero que chegue. Open Health, exatamente. Então, assim, a gente tem um caminho open, de um mundo open, que olha exatamente para os dados que são nossa propriedade, né? Para aqueles dados que são dados que a empresa tem e que ela pode trabalhar, porque eu consenti que ela trabalhasse com aqueles dados, que são os first party data, né, que a gente fala. Isso. Então, assim, aquele dado primário que está comigo, porque a pessoa consentiu em me dar, né? Mas eu tenho que saber fazer bem a gestão dele e o aproveitamento. E tem os outros dados que vêm de fora que eu vou transacionar com outras empresas, muitas delas que também tiveram consentimento para que fizessem compartilhamento comigo. Então, é um mundo hipercomplexo, mas que parte do cidadão saber valorizar o seu dado e saber que o dado dele tem valor, né? E saber que, assim, a forma como ele entrega o dado tem que ser uma forma muito transparente, cuidadosa, né? E aí se estabelece a relação de confiança que você falou. Então, do ponto de vista do ecossistema de e-commerce, que é o evento onde a gente está, se fala muito disso, e o Banco Central tem batido muito nessa tecla, de que toda empresa de varejo vai virar banco. Tem capacidade para isso. Pode virar, exatamente pela questão da confiança. Tem o outro lado, que é também, toda empresa de e-commerce vai precisar olhar para a legislação e tratar ela com muito carinho.
para continuar mantendo a relação de confiança. Então, a LGPD se aplica ao e-commerce? Sim. Sim. Muito, né? Apesar de eu precisar te dar o meu endereço para você entregar a mercadoria, isso ser uma relação que está ali lícita, é contratual. Eu não preciso, né, em determinado momento, dizer assim, você pode usar você tem consentimento para usar o meu endereço, porque é pressuposto do fornecimento do serviço. Mas eu preciso tratar este dado com segurança, né? Não deixar que ele caia em mãos erradas, né? Não passar esse dado para terceiros. E aí a gente olha para as empresas de entrega e elas estão tendo que fazer um trabalho enorme de não botar na notinha todos os seus dados pessoais, porque aquela notinha que vem presa, você não sabe quem copiou ela depois, né? Ela vem, eu vivo pedindo para os restaurantes, joga a notinha dentro da bolsa, eu não quero a notinha do lado de fora da bolsa, não tem jeito, né? Bem fora da bolsa grampeada. É uma questão cultural. Então, coisas que a gente vai precisar mexer. E aí, nesse mundo todo, nesse arcabouço inteiro, a gente precisa entender que, muitas vezes, a legislação não vem para coibir algo, ela vem para dar segurança jurídica para que você, dentro dela, possa encontrar as melhores práticas para continuar prestando serviço, vendendo o seu produto, estabelecendo esse relacionamento de confiança com o consumidor, ou com o cliente, ou com o cidadão, dependendo de qual é o serviço que você presta. Bom, falou tudo, né? Eu só vou dar um pitaco aqui. Eu acho que, para mim, essa questão do Open é vital, e não é só toda empresa de varejo, né? A Andressa Horowitz tem uma palestra muito interessante, que acho que foi do ano passado, dizendo assim, todas as empresas daqui a X anos serão empresas financeiras, né? Porque a possibilidade... E aí tem essa conexão muito clara, né? Você oferecer serviços financeiros para a tua base de clientes, seja ela qual for, estabelece um outro laço de confiança, como a Cris falou, que eu acho que é fundamental, mas estabelece também mais do que a confiança, estabelece uma oportunidade, principalmente para as populações que não estão bancarizadas ou que estão, né, à margem, começarem a realmente ser incluídas no processo digital, né? Vamos pegar um exemplo super simples, e tem uma questão de segurança também. Vamos pegar um exemplo simples, os aplicativos de transporte. Aqueles que oferecem a carteira digital, o que acontece hoje? Ainda o pagamento em dinheiro é muito grande, né? E o risco de assalto, o risco do motorista e o risco do passageiro é enorme. Quando você estabelece uma carteira digital, você traz segurança, né? Então, e aí você começa a aliar essa carteira a uma série de outros benefícios, e você começa a criar o tal do super app, né? Que aí tem um outro conceito, que é como é que você se espalha, como é que você usa o Open, né, para se transformar num super app, né, para começar a esticar os serviços correlatos ali e transformar o seu negócio, expandir, virar negócio. Então, tem esse olhar também. Para mim, o mais importante hoje é conseguir educar o consumidor para aquilo que a Cris falou, os dados são seus, eles têm valor, você é dono deles, e peça o melhor que você puder por eles. E esse caminho, na minha opinião, vai ser as empresas que conseguirem deixar isso mais claro para o consumidor, ao oferecer uma troca justa, uma informação, olha, você me dá isso e você vai ter o melhor crédito comigo, vão estar fazendo um trabalho duplo. Elas vão estar fidelizando e, portanto, trazendo o first party data mais rápido e educando esse consumidor a começar a cobrar isso de outros lugares. E aí a gente espalha. Eu acho que esse, para mim, é o grande ponto. Se a gente fala de Open Finance, para mim, é esse pedaço aí. E não é de agora, isso veio lá de trás. Porque se a gente for pensar nos primeiros mobile banking, eles pensavam naquele cara que é o vendedor de rua, né, que precisa transacionar, então era mais fácil. Você, às vezes, não está com dinheiro no bolso, então você consegue comprar dele com um pagamento digital. Ele tem essa carteira digital que ele pode transacionar melhor com quem ele se relaciona. Então, o fornecedor da mercadoria, o banco, e não precisa levar para casa e esconder, às vezes,
do filho que vai precisar do dinheiro para levar para a escola. Assim, acontece, é uma coisa impressionante, mas desde essa época que o mote que se fala do dinheiro digital traz mais segurança para as transações e para o usuário. Perfeitamente, assim, observando tudo que vocês colocaram, me lembrou do caso do Starbucks, né, que até um tempo atrás era o aplicativo que mais processava pagamentos digitais nos Estados Unidos, mais do que Apple Pay, mais do que Google Pay. E quando você olha para payments, né, acho que o principal desafio é como não comoditizar aquilo que já é comoditizado, né? O varejista olha para a solução de pagamento, ele quer um negócio que funcione e pagar o mínimo possível por isso. Só que isso traz outras vantagens, né? A questão de fraude, no caso que a Silvia colocou, do Uber, por exemplo, segurança para o motorista, segurança para o consumidor. Para e-commerce, o consumidor quer receber cada vez mais rápido a mercadoria. Então, soluções proprietárias dão mais velocidade no processo de aprovação de pedido. E, além disso, a questão da fidelidade, né, que você traz para o consumidor, por exemplo, no app do Starbucks ali, que eles fizeram um programinha de fidelidade que mantém o cliente muito fiel à marca. E aí, conectando já com o próximo tema, que é de cybersecurity, quando você tem todos esses dados, né, dentro de casa, traz também um risco grande de segurança. Trabalhar bem esses dados. Recentemente, um varejista brasileiro sofreu um ataque triste, o que aconteceu, a gente tem colegas lá, e a minha pergunta para vocês é se essas práticas de LGPD, cada vez mais o consumidor controlando os dados, ela não gera de certo modo, uma centralização, né, uma concentração ainda maior de veículos de mídia, né, os green walls aí, Google, Facebook, etc., são empresas que já trabalham muito bem essa questão de dados, e isso, dentro do universo da mídia, trouxe uma concentração ainda maior pelo que a gente tem observado aí em números dos últimos anos. Queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. Quer falar, Silvio? Eu não sei se eu consegui entender a pergunta. Eu fiquei um pouco perdido aqui. Opa, desculpa. O que eu disse é o seguinte: à medida que as empresas elas começam a concentrar mais dados, né? Veio a LGPD, toda essa questão de cibersegurança, e eu comentei que a gente teve um caso aí de um varejista que teve bastante problema. A minha pergunta foi: as empresas que já trabalham a questão de segurança de dados com mais tempo, com práticas melhores, se elas não têm concentrado ainda mais o serviço, o consumo como um todo. Por exemplo, a gente viu muitos veículos de mídia, muitas soluções de mídia de e-commerce sumirem do mercado, assim, diminuírem drasticamente sua participação à medida que o controle e leis de dados vêm avançando. Minha pergunta é se a proteção de dados, a questão da cibersegurança, quanto mais ela avança, se isso não gera uma concentração nos grandes players de fornecedores de tecnologia, Google, Facebook, etc. Boa pergunta. Eu acho que não, eu não consigo ver isso. Eu acho que tem alguns pontos. A cibersegurança, o que acontece hoje, talvez as empresas estejam mais preocupadas em se expor, né, por causa da LGPD. Acho que aí tem um risco, porque você tem a questão da multa, tem a questão da cobrança, tem a questão da adequação, mas ela é inevitável. O que acontece hoje é que o cybercrime está usando a tecnologia mais rápido e com mais eficiência do que as empresas não criminosas, digamos assim, né? Então, a gente tem que lembrar que os ataques ficam mais sofisticados e, obviamente, as empresas precisam se proteger. Eu não acho que esteja essa concentração de dados no Google e no Facebook. Acho que ela não afeta, na minha opinião, não afeta a questão da LGPD, mas com relação a estar adequado à regra,
é importante, porque senão você não vai conseguir aproveitar o que está aí. E a proteção de segurança digital, ela precisa ser, como é que eu vou dizer, o mais rápido possível antecipada. E aí você tem que procurar nas tecnologias que automatizam algumas coisas para proteger. Eu não sei se eu te respondi, vou passar para a Cris, que acho que talvez ela possa trazer uma luz aí melhor. Não, respondeu sim. Eu vou tentar ir por partes aqui, vamos lá. A LGPD tem duas faces, né? A face boa para o titular do dado e a face ruim para quem é o administrador do dado, porque ela coloca uma série de questões que o administrador do dado tem que estar em conformidade. E uma dessas questões, e a gente descobriu agora, e está descobrindo da pior forma possível, é que muitas das empresas que se julgavam adequadas à LGPD não fizeram o dever de casa corretamente e deixaram aberto um monte de flanco de cibersegurança. Então, assim, vamos olhar para a cibersegurança de forma correta. Muita gente que julgava que estava bem em cibersegurança começou a ser atacada porque um dos lados perversos de uma legislação como a LGPD não aconteceu só aqui, aconteceu fora com o GDPR, está acontecendo na Califórnia também, que tem sempre aquele espírito de porco que vai testar a sua cibersegurança. Né? E tem sempre aquele cara que é o criminoso que agora está olhando para um ataque de ransomware, por exemplo, que é muito fácil de fazer, porque entra o ransomware através de um link que você clicou na rede social ou que o teu empregado lá clicou num e-mail que ele recebeu, e aí se instala na máquina, e a partir daí não é só a questão de devolver o acesso que foi criptografado, eu tenho todos os seus dados, e se você não continuar me pagando o resgate, eu coloco esses dados públicos. Então, a gente abriu uma nova etapa, né, nos cybercrimes, né, nos crimes cibernéticos, que é a extorsão. Né? Então, assim, aquele cara que tem acesso aos seus dados, porque ele conseguiu, através de um ataque de ransomware ou através de um ataque normal de cibersegurança, porque você tinha o flanco aberto, e a partir daí ele vai dizer o seguinte: olha, por conta da LGPD, eu tenho todos os seus dados. Se você não me pagar, eu vou botar em exposição pública, na Dark Web, vou vender, vou vazar. Né? E aí você tem um problema sério nas mãos. Né? Eu acho que tem tem um ponto que as pessoas acham que a LGPD é só você colocar uma tela bonita no site falando sobre cookies, né? E não é isso. E a gente, além de toda a gestão por trás que você tem que ter, um ponto que a gente bateu bem forte na discussão do Open Banking é a gestão do consentimento, né? O consentimento, ele é vivo. Eu posso consentir um dado para um contexto específico de uso durante um período de tempo. Então, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho o tempo, eu tenho o contexto e eu tenho o dado, que eu estou falando especificamente. Esta gestão do consentimento, eu acho que com o ponto que o Daniel trouxe, ela abre uma nova variável para as empresas que querem se tornar, por exemplo, podem ser bancos, podem ser, né, fintechs, etc. É mais um ponto de atenção para o controle e para a gestão que elas vão ter em cibersegurança e, como vocês comentaram, tem que continuar lendo a legislação, porque ali está tudo escrito, seguir o que está escrito ali, né? A Andréa Tomé, ela trouxe um ponto interessante, ela falou, no varejo, os 2 principais motivos de ataque, né, ou que os criminosos procuram é compra de celular e financiamento de eletroeletrônico, porque é um financiamento mais alto. Então, a parte de financiamento, onde o Open Banking traz a possibilidade de você entregar diferentes serviços de crédito, você está abrindo também a chance de pessoas criminosas olharem e falarem, tem ali uma oportunidade para eu trabalhar. Eu acho que isso sim pode, para as empresas, trazer aí uma preocupação maior. Outro ponto que eu acho... Só lembrando que não é só o consentimento que é a base de tratamento legal, a gente tem 10 bases, né? Então tem o legítimo interesse, tem o contrato que eu já falei aqui, e a empresa precisa saber claramente onde ela vai usar cada uma das bases legais para você tratar um dado. O consentimento no pagamento é a que está sendo utilizado.
E a gente, o ponto que o Daniel trouxe também, eu acho que as grandes empresas que têm como force party data o relacionamento, né, com os consumidores e geram force party data, e monetizam em cima desse force party data, elas estão tentando estão sendo obrigadas a revisar como trabalhar isso. Acho que muito menos por legislação, mas muito mais pelo relacionamento com o consumidor, e que esses consumidores estão descobrindo: eu sou realmente dono desse dado, eu posso usar ele para outro lugar, né? Ano passado a gente trouxe aqui no fórum o desenvolvedor-chefe do Brave, né? O navegador de internet que permite você, se quiser, com seus dados, monetizar e ganhar dinheiro em cima deles, né? E a gente está falando um pouquinho de internet 3.0 e a consciência desse consumidor sobre o poder que ele tem, informação que ele tem dos dados. E aí, eu queria entrar com vocês no último ponto nosso, em que a gente, inclusive, vai ser a próxima apresentação que a gente vai ter logo depois de vocês, falando sobre novos modelos de negócio que apareceram no e-commerce, e um modelo que explodiu na China e no Brasil começou a fazer sucesso, que é o live commerce, e como o live commerce, o impacto que ele tem nas pessoas naquele momento, e muita gente falando: mas live commerce é o que a gente tinha lá na década de 90, na televisão, né, que estava vendendo. Então, não é bem assim, tá? É um pouquinho diferente em relação ao que a gente tinha antigamente. E essa força do live commerce, e o outro ponto que a gente vai ter com a Márcia, fundadora da Salve, ela vai comentar sobre Digital Native Vertical Brands, né, as DNVBs, e essa visão da DNVB de ser apaixonada pela consumidora, e construir produtos diretamente para o consumidor, e a crise existencial que elas estão vivendo sobre, tá bom, e multicanalidade? Como é que eu levo essa paixão que eu tenho pelo consumidor, que eu fiz direto no Direct Consumer, como é que eu levo isso para uma visão multicanal? Será que eu devo levar isso para uma visão multicanal? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o que vocês têm visto e discussão sobre live commerce, e um pouco sobre esses novos modelos Direct to Consumer e o Digital Native Vertical Brands. Eu vou falar de DNVB e de D2C, deixar a Cris falar de live commerce, porque ela está mais esperta que eu nesse ponto. Mas tá bom. O ponto das DNVBs é que, assim, tem uma coisa que é absolutamente extraordinária das DNVBs, é o fato de que elas são rainhas do first party data. Não existe um relacionamento mais interessante para você estudar do que esse tipo de conexão, que não precisou de uma lojinha, não precisou de um cartaz, de uma portinha, de uma pop store, seja o que for. Ele existe, ele nasce, e a gente tem exemplos maravilhosos. A Salve é um exemplo que eu acho fantástico, mas tem outros. E aí, essa coisa da crise existencial das DNVBs, eu não sei se precisa, porque o que a gente está vendo hoje, quando a gente fala de D2C, né, Direct to Consumer, é exatamente o caminho contrário. As empresas tradicionais, aquelas que estavam acostumadas a vender através de um intermediário, indo buscar uma espécie de DNVB to B, né, assim, um estilo DNVB, ao fazer a venda direta para o consumidor. E aí vai aonde? Vai para a internet, né, ou eventualmente cria... Eu acho que o caminho do DNVB, ele é um caminho importante, porque ele abre oportunidades. A tecnologia envolvida, ela não é tão complexa, é uma tecnologia básica. O segredo do DNVB, para mim, é conseguir estabelecer uma conexão e uma continuidade de conversa com o consumidor que não acaba mais, né? A Salve tem isso muito bem, eu recebo os e-mails da Salve praticamente todo dia, e eu não brigo com eles, está lá, né? Mas eu acho que tem esse lado. Então, para mim, o caminho da NVB é aplicável até para quem não para quem não nasceu digital, né? Para quem não é nativo digital e quer testar essa conversa, mas tem que saber conversar. Porque a hora que você sabe conversar, você consegue fazer cocriação de produto. A gente está olhando para um cenário em que não é só venda, a gente está olhando para um cenário em que o produto ele é cocriado com o consumidor, né? A relação, a extração da informação do first party data vai além do dado, do endereço, telefone, não sei o quê, do que você gosta, mas ele começa a integrar na criação do próximo produto, e aí você vai criando um círculo virtuoso de importância para aquele seu consumidor. Então, assim, é um fenômeno que eu acho absolutamente sensacional.
E eu acho que as empresas estão começando a reconhecer isso de todos os lados. Olha, eu não sei o que ela vai falar, né, mas eu diria o seguinte, a multicanalidade, sair desse relacionamento direto que você estabeleceu no online e levar para uma loja física, por exemplo, é só mais um ponto de contato. O relacionamento tem que ser o mesmo. E aí, esse ponto de contato eu vejo muito como uma boutique mesmo, né? Então, assim, ali é um lugar de experimentação. Eu não preciso esperar o produto chegar na minha marca para ver como ele é, né? Ou para opinar sobre ele. Então, vai depender muito como é que essa omnicanalidade vai ser construída. Eu acho que ela vai muito nessa linha, e eu acho que muito desse dilema vai passar por aí. Né? De como fazer a omnicanalidade ser uma experiência única, porque essa é a questão. Ela precisa ser uma só. E se você já sabe fazer bem ela no online, né, no digital, você sabe fazer ela em qualquer lugar, porque é só simular, né, a experiência que você já tem fora do mundo real, do mundo físico. Né? Voltando um pouquinho à história do live e-commerce, eu vejo muito live e-commerce e estou vendo isso sendo usado cada vez mais. Aconteceu muito na Black Friday do ano passado, o uso dos influenciadores. Né? Então, assim, eu estou colocando na sua frente alguém que você confia, que está dizendo que aquele produto é legal e está por um preço que você não pode perder. Então, assim, isso é que eu vejo no live e-commerce. Compre agora, né? Compre agora, compre imediatamente. Então, o live e-commerce tem muito do push, eu acho, né? De levar a oferta até você com o rosto que quer conhecido e em que você confia. Né? Por outro lado, eu vejo que tem uma extensão do live e-commerce que a gente está usando muito pouco no Brasil e que já se usa muito na China, que é o social commerce. É fazer aquela venda de impulso. Né? Então, assim, você viu no live e-commerce, mas eu estou te contactando aqui pela sua rede preferida. Né? Tá lá no Instagram, está lá no LinkedIn, está lá, sei lá, em qualquer lugar. E eu estou usando o LinkedIn de propósito, porque o LinkedIn está começando a ser inundado de gente vendendo produto, a coisa mais louca do mundo, mas está. Né? Então, assim, você precisa saber onde seu público está e o que o seu público quer. Né? Conhecer bem o seu público, conhecer com quem ele se relaciona, qual é a melhor forma de venda e de contato com ele e qual é aquele gatilho que vai fazer ele tomar a decisão de compra. Então, para mim, o live commerce está muito nesse gatilho, né? De fazer o cara tomar a decisão de compra. E é mais uma ferramenta, eu não vejo separado. Eu não consigo ver uma empresa usando só live commerce, não. Ele é mais um canal, mais uma lojinha, mais uma frente de loja, tá? Que você abriu para poder fazer esse contato direto com o público. Eu queria só voltar na pergunta anterior e dizer o seguinte, acho que Google, Facebook, eles têm muito dado, mas eles monetizam muito desses dados através de terceiros, né? Não é uma monetização deles. Então, tem muita regulamentação aí que está sendo trabalhada em cima. E no caso do pagamento, especificamente, eles entraram no bolo de todo mundo. Então, está lá o Google tendo que se adequar para ter o Google Pay olhado como uma instituição de pagamento. Enquanto ele não for uma instituição de pagamento, ele não tem as mesmas regras que todos os outros têm. Por exemplo, como a Magazine Luiza já está olhando para cima. Dani? O que é um ponto muito interessante, né? A gente fala quero comentar sobre local commerce aqui. A gente fala sobre live commerce e o fenômeno do local commerce e essas ferramentas como o Google, o Facebook principalmente, dá para o varejista, né, local, ali para o cara da lojinha, a possibilidade de se comunicar com o cliente dele, falar com esse cara no Facebook, falar com esse cara no WhatsApp, que é uma coisa que uma marca grande tem dificuldade de fazer, né? E aí a gente tem varejistas brasileiros estimulando a própria loja ter a sua página no Facebook, falar com o WhatsApp. Aquela filial específica, né? Oi? Aquela filial específica. Aquela filial específica, né? O cara fazendo videozinho ali engraçado para provocar oferta, né? Então aquele locutor de loja, ele amanhã está fazendo live, né? O cara saiu
vem aqui comprar a cerveja, a picanha, etc. E ele põe uma live no Facebook, tem os seguidores ali locais e faz isso acontecer. E aí, olha que interessante, a pesquisa que eu comentei lá no início, né, sobre a visão dos líderes, quando você pergunta para o líder de uma empresa pequena e média sobre tecnologia, a tecnologia mais citada por eles é a rede social. O cara tem na cabeça a questão da rede social, né? Passa longe de CRM, geolocalização, etc. E aí a gente pode conectar vários dados, mas acho que o mais interessante que eu queria colocar aqui é que a gente viu um estudo recente que, falando da indústria que eu trabalho em específico, que é do varejo alimentar, o consumidor do varejo alimentar tem a expectativa de receber o pedido no mesmo dia. 74% dos consumidores têm a expectativa de receber a compra no mesmo dia. E é aí que o local commerce ganha força, né? Se você digitaliza bem, fala bem com esse consumidor, a proximidade que a loja tem desse consumidor, ela é fundamental para você conseguir entregar isso. E aí você tem todas essas ferramentas no entorno, Facebook, Uber fazendo entrega, o próprio Pix, que facilita o processo de aprovação de pedido para acelerar o tempo, né, do pedido cair. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, qual é o local commerce como um elemento de competitividade, o principal diferencial que o local commerce traz para manter o pequeno varejista competitivo frente aos grandes aí que têm acelerado e feito entrega no mesmo dia na rua do teu estabelecimento. Eu acho que a gente tem, tem um lado da pandemia que me fascinou muito, que foi o nascimento de novos negócios pequenininhos, né, de gente que gostava de plantar e virou com amor planta, virou planta em casa, virou aquelas, né? Tem a questão de quem fazia pão e se transformou em loja, e todos esses pequenos negócios que nasceram por causa da pandemia, como uma solução de geração de receita, tiraram proveito, né, das redes sociais, tiraram proveito do Instagram, foram construídos em cima disso, literalmente é um negócio sem portas, e muitos deles resolveram o problema das entregas usando o carro do próprio dono, né? Eu tive essa conjugação entre você comprar de alguém que você olha e claramente diz para você, olha, eu ainda não estou entregando o teu bairro, mas vai me seguindo aqui que uma hora eu entrego, né? O que a gente percebeu durante a pandemia é que foi a empatia entre os consumidores e os criadores de novas empresas mostra que tem uma efervescência aí com relação ao local commerce e aos pequenos negócios, tirando proveito, né, do social commerce, tirando proveito das tecnologias que são baratas de implementar. Quanta gente não vendeu via WhatsApp? Eu compro pão via WhatsApp, né? Eu compro planta via Instagram. Outro dia eu comprei a planta e ainda fui buscar lá, porque eu queria adiantar, fui lá na lojinha, na casa do pessoal da planta, que era aqui perto. Então, você tem uma outra relação que é muito maluca, essa coisa a gente falou agora de omnichannel, mas vai para além do omnichannel, né? Ela, assim, você tem uma vitrine que está o tempo inteiro na sua mão, porque o celular está aqui, né? Então, você está conversando, você entende as questões desse entregador, você privilegia até por causa disso, e o caminho anda. Agora, tem as soluções de last mile que estão crescendo cada vez mais, que podem ajudar, né, para além das dark stores, das dark kitchen, mas são soluções que podem apoiar esse negócio de bairro, né, digamos assim, a ele avançar, mas ele precisa ter, aí voltando ao que a gente falou bem lá no comecinho, ele precisa ter um letramento digital para ser super esperto e tirar proveito mesmo disso. Olha, eu acho que a Silvia falou a palavra, ela passou, não passou por ela, mas para mim é um cerne de tudo isso, é relacionamento. Né? O local commerce, toda venda é relacionamento. E o local commerce tem um relacionamento. Ele precisa olhar para esse relacionamento que ele já construiu com quem está no entorno dele.
Ele conhece melhor os meus hábitos do que qualquer outra pessoa. Ele sabe que eu vou todo dia na padaria e vou comprar o pão tal, a margarina tal. Ele sabe que todo dia, no fim de semana, eu compro carne, ou que eu prefiro uma meia X a meia Y. Então, assim, aquela loja de bairro, aquele local que está mais próxima de você, ou às vezes da própria cidade, ele sabe exatamente o que o consumidor dele quer. Ele já faz essa gestão. O que ele precisa? Empoderar isso com as ferramentas digitais. Muita gente fez isso correndo durante a pandemia e acabou usando o WhatsApp como esse canal para continuar estendendo o relacionamento, né? Usou as empresas de última milha. Hoje você tem empresa de última milha que, além de fazer da tua loja o ponto de entrega, então vai lá, leva a mercadoria que você comprou pelo e-commerce grandão, deixa na loja do cara e a loja do cara leva na sua casa a mercadoria. Se ele souber o que você comprou, ele pode te dar o adjacente, né? Então, olha só, vi que você comprou uma batedeira nova. Será que você tem aquele plugzinho que você precisa para a sua batedeira? E ele vai levar junto o produto que ele tem. Então, assim, tem muito dessa questão de que o local commerce conhece você melhor do que ninguém, né? Quem está no seu entorno. E precisa estreitar esse relacionamento, não presencialmente, fisicamente, mas através de todos os canais digitais que ele puder utilizar. Parafraseando aí o Jeff Bezos, a gente não sabe exatamente tudo que mudou, mas a gente sabe o que não vai mudar, né? Exatamente. O consumidor vai continuar querendo preço e entrega rápida. Isso. Pessoal, a gente já chegou aqui a 1h15 nossa de conversa, o tempo passa rápido e eu queria agradecer muito vocês duas pelo tempo. Para mim, ainda mais do que especial, a gente tem do lado do e-commerce Brasil, a gente veio de um braço do iMasters, né? E o Thiago, fã de vocês duas, competiam na época de IDG, de certa forma. Eu, no meu histórico de TOTUS, consumia muito IDG e montava todo o planejamento estratégico da TOTUS em cima de muito material que vinha de vocês. É um prazer aí o lado fã de poder estar conversando com vocês duas aqui. Muito obrigado por poder abrir essa manhã com a gente, tá? Pô, bacana. E a gente, bom, eu que agradeço. Você está tocando, eu estou me sentindo meio velha aqui, mas tá tudo certo. Experiente. É vintage. Não, mas eu queria super agradecer. Acho que esse é um tema, foi uma conversa realmente, acho que ficou 1h15, nem deu para perceber. Queria agradecer muito vocês dois, as perguntas foram super bacanas. Acho que vocês estão com um cenário fantástico aí do evento. Gente super boa. O Pia acabou de me mandar aqui uma mensagem, eu estou vendo aí, então, ó. E aí, eu acho que só tem a agradecer. Espero que o evento hoje seja super bacana também. Eu quero agradecer muito também, foi ótimo o papo. Quero agradecer a audiência que está com a gente e dizer para a audiência para continuar, né? Porque tem muito assunto hoje. Isso aí. No dia inteiro, né? Tem muita coisa para discutir e debater. E assim, o e-commerce se incorporou à vida da gente durante a pandemia, que eu acho que nunca mais a gente deixa de abraçá-lo, né? E de usá-lo. Então, vamos. Olha, eu só tenho uma parte. A minha felicidade é que essa coisa do social commerce e do live commerce eliminou o discurso do faca vindo, porque você tem que ser mais rápido do que aquele não responda ainda, né? Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado pela presença de vocês. Bom dia para vocês. Obrigada, gente. Bom evento. Tchau. Obrigadão. Tchau. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!